Boa tarde a todos. Diretriz 2020. Solo Sagrado de Guarapiranga, 25 anos. Alicerçados nos sublimes ensinamentos e nas atitudes de Meixo Sama, vamos edificar uma fé sólida e altruísta. O servir sincero, dedicado à salvação da humanidade e à construção do paraíso terrestre, é a nossa missão. Inicia-se neste momento o culto vesperal do dia 6 de abril de 2020 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central. Oração a Matsunorito e oração messiânica. Taka amahara ni kanzumarimasu, kamurogi kamuromi no mikoto mochite, sumemi yo ya kamu izanagi no mikoto, tsugushi no himuka no tachihana no odo no ahagi hara ni misogi hara itamo toki ni narimaseru harai do no kami tachi moro moro no magago to tsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomao sukoto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami aoyoro zono kami tachi tomo ni ame no fuchi koma no mimi furitatete kikoshi meseto kashikomi mo maosu. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoya no shino kami mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoya no shino kami mamori tamae saki hae tamae. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, elevamos a vós esta oração, agradecendo as bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Diante desta grande purificação, sem precedentes na história, rogamos que, envolta pela vossa divina luz, a humanidade possa receber força, coragem e sabedoria para ultrapassar este momento que, apesar de tão doloroso, representa um nó, o início de uma nova etapa do nosso crescimento e evolução. Que todos nós, seres humanos, possamos perceber a vossa vontade e, livrando-nos do egoísmo e do apego, cumprir a missão de construir o paraíso na terra. Que, guiados pela verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos servir como vossos instrumentos para levar luz, força e esperança a todas as pessoas. Assim vos rogamos humildemente. Kannagara tamachi haemase, kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era
a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos puros, veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas. Assim seja. Receberemos de Orei.
Término do Diorei. Leitura do ensinamento Vença o próprio mal. Já escrevi um artigo intitulado Vencer o Mal, com o sentido de que não devemos nos deixar ser vencidos pelo homem perverso. Agora, falarei sobre a necessidade de vencermos o mal que existe em nosso íntimo. No interior de cada ser humano, a todo momento, trava-se uma batalha entre o bem e o mal. É a luta para subjugar os desejos mundanos, conforme a interpretação budista. Como a ambição humana não tem limite, o bem tenta refrear o mal que vive seduzindo o ser humano em relação ao dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama e ao egoísmo. O lado bom adverte: olhe, você não pode fazer isso. Tome cuidado, pois se o fizer, você irá passar por maus bocados. Além disso, incentiva. Dê alegria às pessoas. Empenhe-se para tornar todos à sua volta felizes. No fundo, a luta sem trégua entre o bem e o mal é a pura realidade em que vive o ser humano, tido como o senhor de todas as criaturas. Por essa razão, quando o mal vence, cometem-se pecados e gera-se infelicidade. Quando o bem vence, cria-se felicidade. Isso pode parecer óbvio e simples de colocar em prática. Embora saiba disso, o ser humano não consegue fazê-lo, especialmente os descrentes. No entanto, como nossos fiéis são conscientes disso, perdem bem menos para o mal. Mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Naturalmente, quem nos leva à prática do mal é o espírito protetor secundário, e quem nos leva à prática do bem é o espírito protetor guardião. Acima deles, existe ainda o espírito protetor primordial, que ordena o absoluto bem e, por conseguinte, é preciso ampliar a força dele, a qual domina o mal completamente. Assim sendo, o ser humano deve estar sempre atento ao desenvolvimento dessa força, e o único recurso é orar a Deus e aprofundar a fé. Não existe outro meio para se tornar feliz. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 3. Experiência de fé de Maria de Nazaré Pereira da Silva, Igreja Niterói, Jorei Center, Núcleo Saquarema, Rio de Janeiro. Desde o início do relacionamento com meu marido, há 17 anos, tenho purificado muito com minha enteada, que não me aceitava, e os desentendimentos entre nós eram constantes. Atualmente, ela mora em outra cidade, e no início do ano passado, seu marido passou por uma intensa purificação, ficando com fortes dores na perna durante 2 meses. Com isso, eles vieram passar alguns dias em nossa casa. Semanalmente, realizo reuniões de Diorei em meu lar, e eles tiveram a oportunidade de participar de uma dessas reuniões e receberam muito Diorei. Depois disso, passei a oferecer Diorei a eles diariamente e fui aos poucos explicando o Diorei, a agricultura natural e o belo. O esposo melhorou do problema na perna, retornou à sua cidade e pôde retomar as atividades. Minha enteada ficou conosco durante o período de férias, recebendo Diorei constantemente. Assim, nosso relacionamento foi melhorando. Enviei o endereço de um Jorei Center bem próximo à casa deles, que passaram a frequentar. Em março de 2019, tiveram a permissão de receber o Ohikari, Medalha da Luz Divina. Minha enteada e o marido atualmente dedicam ativamente no servir a obra divina com a ministração do Diorei. Agradeço a Deus, a Meishu Sama e aos meus antepassados a permissão de tê-los indicado o caminho da salvação, pondo um fim aos conflitos que vivíamos. Hoje eles me consideram como uma segunda mãe e eu como verdadeiros filhos. Comprometo-me a servir cada vez mais a Deus e ao próximo, visando ao estabelecimento do paraíso terrestre. Muito obrigado. Encerra-se assim o culto vesperal do dia 6 de abril de 2020, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, sede central.
A todos, nossos mais sinceros agradecimentos. Boa noite a todos. Peço permissão para transmitir aos senhores breves palavras. Primeiro gostaria de falar do testemunho da dona Nazaré Pereira da Silva, que ela tinha vários problemas com a sua enteada. Mas a partir do momento que ela começou a ministrar de orei, começou a se envolver com Belo, foi tudo dissipado as nuvens que haviam entre ela e a cunhada. Significa que toda pessoa que se torna útil a Deus, infalivelmente, em qualquer circunstância, ela vai conseguir obter harmonia. Depois nós temos um ensinamento em que Messama fala que existem as pessoas perversas, Mas ele não tocou muito nesse ponto, ele quis tocar no ponto em que existe uma briga entre o bem e o mal dentro de cada ser humano. Essa briga é do secundário com o guardião. Mas o que nós podemos fazer? Nós precisamos fortalecer o espírito guardião e enfraquecer o espírito secundário. Para fortalecer o espírito guardião, basta você orar, ler ensinamentos, ministrar de orei e praticar, fazer as práticas básicas da fé, que cada vez o seu guardião vai ficando mais forte. E à medida que o seu guardião vai ficando mais forte, o seu secundário, ele vai enfraquecendo. Fala também que temos o espírito primordial. E o espírito primordial, para fortalecê-lo, basta aprofundar a nossa fé e orar. Ele vai ficar mais forte. Nosso presidente tem nos orientado, no decorrer desta purificação, ele disse assim uma vez, esta purificação, ela é coletiva e é mundial. Então é para o mundo todo. E Deus está querendo que a gente ultrapasse esta purificação, fazendo as práticas básicas da nossa fé em família, e também que a gente consiga verdadeiramente agradecer a Deus. A família toda junta, é interessante, porque há um tempo atrás eu conheci um casal que às vezes eles tinham assim alguma espécie de conflito, aí o marido dizia assim, vou sair para esfriar a cabeça, mas nessa purificação não dá para sair para esfriar a cabeça. Nós devemos esfriar a cabeça, trocando jorei em casa, orando diante do altar e fazendo as práticas da fé. Boa noite a todos.